de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá chegando aqui no canal Em Cima do Muro, e hoje vamos comentar um pouco do que foi o jogo do Corinthians. Corinthians que foi até Bragança Paulista para enfrentar o Bragantino e tomou aquele grande e belo sacode de 3-0. Obviamente que o Corinthians estava com um time mais, assim, totalmente reserva do que realmente misto. Dorival realmente colocou literalmente só os reservas, não teve praticamente nenhum titular. E o resultado, obviamente, que não seria algo diferente, já que os times do interior de São Paulo são muito fortes, principalmente um Bragantino. Você não pode meio que vacilar com esses times, Bragantino, Mirassol, essas coisas e tal, porque realmente são times que estão se preparando há muito tempo e são times muito fortes. Meio que o Dorival, na minha opinião, pelo menos precisaria, caso ele quisesse realmente poupar, que escolhesse as peças para se poupar. Mas, cara, ainda é o segundo jogo do Paulistão e já tá escolhendo as peças para poupar. Isso realmente é muito estranho. Eu entendo que até dia 21 de dezembro do ano passado o Corinthians estava disputando a final da Copa do Brasil, mas, cara, 3 semaninhas os jogadores tiveram de descanso. Então, acho que não é assim tanta coisa para se reclamar. E se você quer poupar, que poupasse desde o primeiro jogo. E já no segundo jogo já viesse com força, eu não diria força total, mas pelo menos algumas peças importantes. Dorival escolheu não utilizar nenhuma delas para justamente vir com força total no clássico contra o São Paulo. Só que veio aquele outro problema que é ritmo de jogo. Meio que enquanto esses jogadores que foram poupados ainda começam a entrar em atividade, você já tem um São Paulo utilizando todas as peças desde o começo. Então meio que possivelmente o São Paulo vem com uma certa vantagem para o clássico, em vez do Corinthians, por decisão, na minha opinião, erradas por parte do Dorival. Mas aqui eu vou trazer outra opinião para vocês, que é reagir ao vídeo do Cross, que também é corintiano e tem muito a se falar nesse pós-jogo de 3-0 que o Corinthians não perdeu para o Bragantino, que realmente é algo a se pensar e também se preocupar. Gostaria de pedir que você deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para ajudar e bora pro vídeo. O Corinthians ainda toma uma peia de 3-0 jogando uma desgraceira de futebol com um time tenebroso que o Dorival montou. Então, assim, esse pós-jogo vai ser rápido, tá, gente? Não tem muito que eu possa falar, não. Eu vou tentar ser bem objetivo e é o seguinte, ó. Pra começar, gente, não existe fazer o que o Dorival fez. Ele foi completamente o completo oposto. Eu elogiei ele aqui contra a Ponte Preta, que ele tinha sido um técnico inteligente. Você quer mesclar um jogador ou outro? Cara, pelo amor de Deus, você pega 2, 3 posições e coloca, mas mantenha a solidez defensiva. Porque assim, hoje ficou barato 3-0, porque o cara me meteu 10 reservas de uma vez desentrosados e ainda queimou o Gabriel Paulista. Por que, Dorival? Que burrice, cara. Mandou um burrival hoje absurdo. Não existe você colocar 10 reservas para enfrentar um time fora de casa que já nos daria trabalho se a gente fosse com os nossos titulares. O Red Bull em casa é encardido. Não faz o menor sentido o que o Dorival fez hoje. O Dorival hoje entrou com o Hugo, Kaká improvisado, João Pedro Tioco, colocou o Gabriel Paulista para jogar do lado do Hugo. Hugo! Eu acho que o que talvez os times grandes paulistas não estão entendendo muito bem é que se você poupa contra um Bragantino, acreditando ser um jogo talvez mais fácil ou um jogo que não mereça tanta atenção, eu acho que eles precisam entender que um Bragantino é um time que possa muito bem chegar numa semifinal do Campeonato Paulista, assim como um Mirassol da vida. Porque são times que é o famoso não tem mais bobo no futebol. São realmente times que vão incomodar e vão incomodar muito. Então o certo seria, igual o Cross falou, utilizar peças determinadas. Literalmente para você fazer um misto e não utilizar realmente só
peças reservas, pensando, se você for realmente utilizar daquela situação de utilizar o estadual como pré-temporada, igual alguns clubes têm feito, ou mesmo de observar algumas peças como elas se comportam, você precisa pelo menos ter um planejamento para isso e realmente dar um aporte de futebol, de qualidade, para que os jogadores consigam desempenhar. Só que o que o Dorival fez foi literalmente tacar todo mundo dentro de campo, improvisando algumas posições e não se preocupando com estratégia, não se preocupando com o entrosamento dos jogadores, não se preocupando com a qualidade que o time pode apresentar, porque o que o Corinthians demonstrou para sua torcida e para todo mundo tomando esse 3-0 do Bragantino, é que desses 10 jogadores que são reservas, nenhum deles presta. E aí, como que faz? Como que você utiliza suas peças agora daqui pra frente, caso você precisa realmente substituir um titular? Porque o seu time titular não aguenta 90 minutos. Principalmente o do Corinthians. Vai ter uns 45 e depois já tem que utilizar o banco de reservas. E aí? Você, entre aspas, queima todo o seu time reserva no começo do campeonato, demonstra pra torcida que esses jogadores não têm qualidades pra ser titular. E agora, quando você vai precisar das peças de reposição, você vai ter que utilizar esses jogadores. O que vai acontecer? A torcida realmente vai falar, caramba, agora com esse jogador entrando no segundo tempo eu vou ter mais confiança, ou eu, pelo amor de Deus, vou lembrar do jogo do Bragantino e ferrou com tudo? É isso que principalmente os técnicos, principalmente dos grandes, precisam pensar, mas parece que o pensamento é outro. O Hugo era pra estar na barca do Thales Mágico, o Maicon, era pra estar na barca do Hector Bonilha, que treinou separado. O que esse cara tá fazendo em 2026 do Corinthians e tendo oportunidade de jogar, Dorival? Ah, mas a gente precisa de peças. Ah, mas veja, beleza. Então você coloca uma posição da defesa porque você quer alternar, e faz uma substituição naquele setor. Pega o meio de campo, faz uma substituição naquele setor. Pega o ataque e idem. Quando você coloca 10 jogadores desentrosados fora de casa, achando que tá salvando o elenco, você faz com que a gente tome uma peia, passe por um vexame. Vocês deram a oportunidade do John ir lá e mijar em vocês. Que bagulho horroroso, cara. E aí, de quebra, você vai lá e quebra o Gabriel Paulista e queima, porque agora eu tô vendo um monte de gente que não entende merda nenhuma de futebol falar que o Gabriel Paulista é ruim. Ah, nossa, hein? Esse Gabriel Paulista aí é ruim, hein? Nossa, não jogou... Mas caralho, irmão! Bota a mãozinha na consciência. Tu olha pro lado, você tem o Kaká, que nem na zaga é bom. Imagina improvisado. Você olha pro outro, é um garoto que sente o jogo. João Pedro Choco, quem subiu esse cara errou. Porque ele não é mal de bola. Mas claramente, lembra na Libertadores que ele fez aquele pênalti bobo, garoto? É, porque é um garoto. Ele sente a partida não está pronto pro profissional. E aí ele olha pro lado e tem o Hugo. Aí você fala, não, mas pelo menos a volância vai me dar uma contenção. Charles! As reclamações do Kroos eu acho que são muito devidas e próprias dele, justamente porque agora com o que ele tem feito de jornalismo, ele tem entendido um pouco mais do que funciona os bastidores do Corinthians. E assistindo a live dele, ontem mesmo que estava acontecendo, eles tinham comentado que o Dorival pegou pelo menos umas 3, 4 peças principais da base do Corinthians, o que acabou ocasionando na eliminação do Corinthians da Copinha, e essas peças nem chegaram a ser bem aproveitadas pelo próprio Dorival. E ficaria realmente difícil você aproveitar alguma coisa vindo de um time que tem uma péssima qualidade, igual é o time reserva do Corinthians. Eu acho que, igual o Kroos disse, o Dorival precisa entender o elenco que ele tem em mãos. Ele não tem um elenco... E olha que os grandes ainda estão sofrendo. Flamengo, Palmeiras, mesmo se eles tentarem utilizar o seu elenco reserva, fica realmente uma situação não tão agradável assim. Agora você quer utilizar o time reserva do Corinthians? Irmão do céu, isso aí seria muito difícil de dar realmente bons frutos. É a mesma coisa se o Santos tentasse utilizar o time reserva. Cara, eu jamais quero ver isso na minha vida. Por favor, Vojvoda, não nos proporcione isso, porque, cara, é horrível de se ver, igual foi o jogo do Corinthians. E aí você coloca algumas não, né? A contratação que acabou de chegar, você coloca os moleques que poderiam ser aproveitados no decorrer da temporada, meio que
queimando todos eles, porque o time, a estratégia que você monta para utilizar contra o Bragantino, que é um time forte, é realmente ridícula. E aí fica essa imagem de que talvez o time reserva do Corinthians não tenha tanta gana, não tenha tanta vontade assim de vencer jogo e também não tenha tanta qualidade. E agora como que vai ser daqui pra frente pro Corinthians, principalmente se perder pro São Paulo, porque agora o jogo que poderia ser fácil e tranquilo, que era esse jogo contra o São Paulo, por parte do Corinthians, que o Corinthians estava vindo realmente badalado, campeão paulista, campeão da Copa do Brasil, agora se torna um pouquinho perigoso. Porque se o Corinthians perde pro São Paulo, engata essa segunda derrota seguida, principalmente nesse Paulistão que é curto, é um Paulistão que você não pode vacilar, a pressão vai toda pra cima, não só do Dorival, como também desses jogadores que atuaram muito mal contra o Bragantino. Pô, galera, sem condição nenhuma. Sem condição nenhuma. Agora eu vou ver vagabundo queimando o Gabriel Paulista, falando que o cara é ruim. Olha onde meteram o maluco. Pô, o Gabriel Paulista, você quer fazer uma estreia pro cara? Porra, faça. Num jogo, podia ser contra os Tricas, por exemplo. Aí você, não, que absurdo. Não, poderia. 20, 30 do segundo tempo ali, coloca o Gabriel Paulista pra estrear. Já vai estrear num grande clássico, num jogo grande, pode deixar o cara bem. Mas vai colocar o cara pra tomar 3-0 e já desanimar diante de um time tenebroso que é os nossos. Que ideia! A gente já não tem suplente, quem dirá um time reserva. Isso aí que entrou não dá pra chamar de time. Merecido, cacete, Dorival, que você tomou, porque você foi irresponsável hoje. Dorival Júnior, você foi irresponsável hoje com a equipe que você montou. Uma coisa é você mesclar, pegar setor a setor e trocar uma peça, vai 2 no máximo. Trocar tudo. Da inteligência que você teve no primeiro, você foi burro hoje. Não faz o menor sentido, gente. Desculpa. Desculpa. O Hugo, Kaká, Gabriel Paulista, João Pedro e Hugo lateral. No meio, Luiz Gustavo, né? O Charles, o Dieguinho, que é bom de bola, e esse é o meio de campo. E o nosso ataque era composto de Vitinho, Guinegão e Pedro Raul. Gente, outra coisa. Eu não sei quem entende de bola aí, por favor, discuta comigo. Que eu não entendo tanto não, mas o pouco que eu entendo, Pedro Raul não se joga no esquema 4-4-2, não funciona. Pedro Raul é um jogador que precisa no mínimo de um 4-3-3. Porque ele precisa desses pontas municiando ele. Ou então, se você quer jogar no 4-4-2, você tem que soltar o Bidu e o Mateuzinho para poder fazer essa função. O Pedro Raul não é jogador de disparada, não é jogador que recebe essa bola e sai com explosão. O Pedro Raul é o pivôzão centroavante que precisa receber essa bola municiado dos pontas ou no contrapé do zagueiro ou de cabeça, ou ele precisa receber essa bola de frente pro gol para só bater. O Pedro Raul não é o jogador que vai funcionar no 4-4-2, a não ser que você tenha os alas soltos, o que não é o caso do Dorival, que ama o do 4-4-2. Não faz nenhum sentido. E aí vão cobrar o cara também, mas como é que faz gol? Se você vai pro meio de campo, o time não toma espaço vazio, não consegue conseguir... Cara, consegue conseguir é ótimo. O Corinthians não consegue tomar o meio de campo para si. Quando não toma o meio de campo para si, o time adversário toma, você não tem construção de jogada. O Charles não sabe o que é, se ele é volante, se ele é meia, se ele é atacante. Que porra é o Charles? O que o Dieguinho vai fazer? O que o Luiz Gustavo vai fazer? Uma coisa que eu tava pensando enquanto o Cross tava falando é talvez na inconstância que os técnicos brasileiros têm apresentado desde o ano passado. Eu não posso nem levar em consideração esses 2 primeiros jogos de estaduais que já aconteceram por todo o Brasil, mas levando em consideração todos os jogos do ano passado, o que mais preocupava todos os times era a inconstância eu não diria nem inconstância de esquema tático, mas inconstância de resultados mesmo. E o Corinthians acabou de apresentar tudo isso. Venceu
muito bem a Ponte Preta, tudo bem que a Ponte Preta tinha uma qualidade muito abaixo, e de repente chega contra um Bragantino e se torna a Ponte Preta. O Corinthians se viu nos dois lados, vencendo a Ponte Preta por 3-0 e tomando 3-0 de um time que foi realmente superior ao time do Corinthians. Isso não tem acontecido só no Corinthians, tá? Isso tem acontecido em outros times, levando assim pela particularidade do time que eu torço, que é o Santos, o Vojvoda tem feito exatamente a mesma coisa. O Vojvoda, no clássico contra o Palmeiras, ele me tira o único meio armador que o Santos tem, que é possivelmente a peça que vai substituir o Neymar, ou que isso sempre substitui o Neymar. Ele tira esse cara e deixa o meio de campo aberto, o meio de campo vazio. E aí espera que alguma coisa aconteça. É o famoso você tira o jogador ou você monta o esquema tático errado. Aqui, ó. Se ajoelha, reza e peça, por favor, Papai do Céu, me abençoe com Jesus no meio de campo ali para armar esse jogo, porque eu não tenho a capacidade de entender qual é o melhor esquema tático do meu time. E isso eu acho que tem me preocupado bastante, e agora eu entendo por que os níveis dos técnicos aqui no Brasil são ruins, porque parece que eles não entendem as próprias peças que eles têm. Acontece isso com o Santos, com o Vojvoda, acontece isso no Corinthians, com o Dorival. Quando você acha que o Dorival tá engatando mesmo uma sequência boa, ou ele realmente conseguiu entender o elenco que ele tem, o cara me solta na coletiva que é melhor se acostumar. Não tenho o que fazer, eu vou cobrar quem? Guinegão, Vitinho, Pedro Raul? Não vou, olha a nossa zaga. Começa o problema desde trás. Então hoje, Cross, mas o que você faria? Vamos lá, hoje eu iria com no gol, por exemplo, Hugo Souza, que o capitão me falou que ele tava com virose ontem. Coloca o Felipe Longo pra jogar esse jogo. Show? Aí na zaga você vem com o Mateuzinho, com o Gustavo Henrique, o Gabriel Paulista e o Bidu. Pronto. Ali você já colocou uma estreia, você já colocou um cara que vai se sentir mais confortável jogando com um cara que está mais confiante, certo? E beleza, você tem os dois setores ali de defesa, tanto o gol quanto a nossa zaga, você já tem dois jogando. Boa, já deu um descanso ali, certo? Vamos pro meio de campo? Você quer manter um meio de campo no mínimo competitivo? No mínimo competitivo, você mantém o Breno Bidon para dar uma sustância, para dar um pouquinho de ritmo de jogo, de volume, né? O mínimo. Aí você mantém o Charles. E aí você pode fazer uma brincadeira ali de colocar, você quer colocar o Luiz Gustavo, mas tenha consciência que você a qualquer momento vai precisar subir um Carrídio. Que ele faz até no segundo tempo. E no ataque você poderia até deixar o Vitinho, o Guinegão, o Pedro Raul, não tem problema. Ou então bota só o Yuri Alberto ali no lugar do Pedro Raul, deixa Vitinho e Guinegão. Agora, o que foi isso que a gente viu, gente? 10 reservas, 10 reservas. Vocês esperavam o quê? E aí eu fui ver a coletiva do Dorival, coisa que eu não deveria ter feito. Ele me diz que o Kaká não foi mal. O Kaká errou tudo. E aí eu fui ver. Eu falei, não, porque às vezes o Dorival falou que ele não foi mal, mas pô, o zagueiro não é só blocar, não é só dar chutão pro mato. O zagueiro é posicionamento, é recomposição, é saída de bola. Às vezes essas coisas ele tava fazendo bem. Se bem que ele tava improvisado, né? Mas mesmo assim, ele errou quase tudo. E o cara me vem falar que ele não foi mal. O Dorival, numa soberba, numa arrogância, achando que é o Guardiola. E o pior de tudo, tá? E eu sei que ele falou isso com acostumem-se, porque esse ano a gente vai mesclar bastante e tá tudo bem. Só que não vem dizer pra gente se acostumar com a porra de jogo que foi hoje. Porque foi uma merda. E esse jogo de hoje não pode se repetir. Mas é que vai se acostumando. E sim, ele disse porque vai ter essa mescla de jogadores. Mas não é pra fazer o que ele fez hoje. Então não vem pedir pra gente acostumar com a porcaria que você fez hoje, Dorival. Eu acho que o Dorival meio que, não diria foi infeliz na falha, não, eu diria sim, foi realmente infeliz. Porque você não pode estar num time igual o Corinthians e meter logo nas primeiras perguntas é melhor se acostumar. Porque isso realmente vai ser tirado de contexto, isso realmente vai ser mal interpretado e obviamente que isso vai gerar
total confusão no próprio clube. Uma coisa que eu tava pensando que vem preocupando não só o torcedor corintiano, mas isso tem se repetido também no Santos, é a visão que o técnico tem diferente daqueles que estão realmente assistindo o jogo de fora. Parece que a visão que o técnico é totalmente diferente. Uma coisa que tem acontecido muito no Santos, que é uma proteção ao Vojvoda, é que quando ele chega na coletiva, ele entrega uma visão, só que na prática não tem acontecido. No caso do Dorival, é o contrário, ou mesmo ou acompanha essa situação. Na prática não tem acontecido, na coletiva também não tem acontecido o que realmente tem se falado. E isso, quando chega nessa situação, realmente preocupa todo torcedor. Que é, cara, esse técnico tá assistindo um jogo que eu não tô assistindo. Como ele me fala que o time atuou bem, tomando 3-0? Como ele me fala que tem que se acostumar com uma situação que ele colocou o time, que ele poderia muito bem, igual o Kroos já disse várias vezes, pô, mescla o time, coloca umas peças ali pra dar uma segurança maior, não me taca 10 reserva, porque aí você não vai ter nenhum ponto de confiança, você não vai ter nenhum jogador dentro de campo que, pô, calma gente, acalma a situação, tamo perdendo, mas calma, vamos jogar, qualidade, coisa parecida. Se você taca 10 reservas, é praticamente deixar todo mundo a Deus dará. E aí, o momento que o técnico tem, que é uma pós-coletiva, pós-jogo, né, numa coletiva, e vir falar, gente, ó, errei, pensando bem, talvez não deveria ter feito assim, coisa parecida, aparece com uma certa soberba, arrogância, soltando jargões e, assim, respondendo a perguntas de forma ilusória, de forma que realmente não aconteceram dentro de campo. E aí eu acho que aí que entra, ou mesmo liga o sinal amarelo / vermelho do Kroos, de que, cara, esse cara tá vendo coisa que não deveria estar falando, então tá realmente estranho essa situação, ou mesmo esse começo de campeonato por parte do Corinthians, que realmente está muito agradável de se assistir. Você não devia pedir pra gente se acostumar. O que você devia chegar e dizer, e ter a hombridade na coletiva de dizer, ó, gente, hoje eu escalei 10 reservas e não funcionou a minha estratégia, o que era óbvio, né? Então eu peço desculpas a todos vocês, torcedores, isso não vai se repetir. Pronto, acabou. Mas ele vem à coletiva e fala, não, se acostumem com isso mesmo, todas essas alternâncias, porque é assim que vai ser, numa arrogância como se fosse o Guardiola. Esse cara tem que dar graças a Deus que conseguiu ainda cair num clube grande. Que isso? Que arrogância é essa? A sua obrigação, Dorival, porque eu tava confiante de jogar contra os Trica domingo, de meter 3, de meter 4. Agora eu já tô meio assim, Kroos, mas esse é o time todo reserva, domingo é outro time, é outro jogo, e beleza, você não precisa me falar isso, porque eu falei pra você, né, contra o jogo com o Cruzeiro, que muita gente disse, desanimou, não, primeiro jogo contra o Vasco, desanimei, não sei o que lá, eu falei, mano, tem que ser coringão, mano, não desanima, porque foi nítido que esses caras não jogaram, esse jogo eles não quiseram, mas hoje contra o Bragantino eu vi 10 reservas, não tem essa. Né? É óbvio que contra o São Paulo ele não vai fazer isso, mas isso não pode mais acontecer pro resto do Paulista. Que ideia! Então a obrigação do Dorival no domingo é ganhar e ganhar bem desses caras que ganharam na Bacia das Almas agora do São Bernardo. É clássico, foda-se. É ganhar e ganhar bem. Estamos jogando em casa, esses caras se borram de medo na arena. E na coletiva, seu Dorival, fala, gente, me expressei mal. Quando eu digo que eu quero que o torcedor se acostume, não é com o jogo que a gente fez contra o Red Bull, e sim contra esse aqui, ó, se acostumar com esse aqui, ó, que a gente fez com o São Paulo. Nosso time titular, aguerrido, buscando o jogo. E se eu for mesclar, vai ser um setor ou outro, não 10 de uma vez. Gente, desculpa. Comenta aí o que vocês acharam, quero saber a opinião de vocês, tá? Tamo junto e... O legal de tudo isso é que vai se criando mais um pequeno trauma no Corinthians, porque agora, quando o Dorival anunciar que o próximo jogo, ou mesmo os torcedores vê na escalação que são jogadores em sua maioria reserva, vai se criando aquele trauminha de tipo, meu Deus do céu, lá vai o Dorival inventar de novo, lá vai a gente ver esses jogadores ruins atuando da pior maneira possível, mas é óbvio que principalmente numa competição, ou mesmo nas competições que o Corinthians vai entrar esse ano, Paulista, Libertadores, depois Copa do Brasil, Brasileirão,
vai ter muita mescla e um elenco que não se reforça, um elenco que não consegue, obviamente, trazer bons jogadores, vai ficar refém de ruins jogadores. Eu falo isso do Santos, que eu posso realmente puxar isso pro time do Santos, porque a gente está sofrendo isso atualmente, e principalmente também ao Corinthians, que é realmente o objetivo do vídeo, já que as peças de reposição que o Dorival tem são ruins, e as que estão chegando aparentemente são pior ainda, porque aparentemente o Corinthians está querendo comprar o Alisson do São Paulo. Meu Deus, eu queria entender qual é o grupo de scout desses clubes que, cara... Não, eu tenho que tomar cuidado para também não falar, denegrir também a imagem do jogador, que não tem nada a ver com isso, né? Mas, caramba, esse scout do Corinthians é bom, hein? Eu achava que o do Santos era ruim, o do Corinthians tá conseguindo superar. Mas aí, deixa aí, eu gostaria de ouvir vocês, gostaria que vocês deixassem aí nos comentários a opinião de vocês sobre essa decisão do Dorival de usar somente as reservas e essa situação do Corinthians sendo, obviamente, um início de campeonato, mas tem que, obviamente, ficar também preocupado com toda essa situação, porque vai que isso se repete daqui pra frente. Bom, é isso. Gostaria de pedir que você deixe seu like, comente e compartilhe, se inscreva no canal para ajudar. Vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto e falou!